Bem, gente, voltamos. Vamos para a nossa aula 4, né? A aula falando agora sobre coordenação pedagógica e supervisão escolar. O que é que cada um faz e qual a importância deles dentro do processo de gestão educacional. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Coordenação pedagógica. Qual é o papel do coordenador? Quais são as funções do coordenador dentro do ambiente escolar? O que é que ele precisa fazer? Né? Quais são o que é que ele precisa ser primeiro? Né? Então, o coordenador pedagógico ele precisa ser articulador, ele precisa ser formador e ele precisa ser transformador de relações. Primeiro, o articulador, que ele precisa ser um profissional dinâmico, ele precisa estar ali com a equipe, tanto de alunos como dos professores, articulando o processo de ensino. Ele vai ter quase a mesma função do gestor, né? Vai ter toda essa ação dinâmica, pensar os processos educacionais, as metodologias, os métodos, né, utilizado para o professor dentro da sala de aula. Esse coordenador ele precisa ser formador, ele precisa ser um professor, para que ele entenda de fato o que está acontecendo, o que precisa mudar, tá? Ele também precisa ser transformador de relações. E que sentido dele? Ele precisa conectar na realidade o aluno, né, e o professor que estão aí envolvidos nesse processo educacional. Então, ele precisa estar trazendo essa conexão. Ele precisa pegar o aluno e o professor e conectar no processo. Okay? O que é que precisa para que esse aluno aprenda? Ele não está aprendendo. Qual é o processo? O que é que precisa? O que é que precisa envolver? Então, o coordenador está ali para isso, para estar conectando esse pessoal. Tanto o aluno com o professor, como o professor com o aluno, dentro do processo educacional. Essa é a função dele. Então, ele precisa ser articulador, ele precisa ser formador e ele precisa ser transformador de relações. Tá? E aí, quais serão as funções desse coordenador dentro do ambiente escolar? Tem diversas funções, como vocês estão vendo no slide. Primeira coisa é que ele precisa estar apto a trazer a formação continuada para seus professores. Palestras, estudos, enfim. Ele precisa estar pronto para isso. Ele precisa ser um formador, né, desse professor. Ele precisa verificar teoria e prática. O professor está usando tal prática, tal teoria, está combinando, está tendo aprendizado, os alunos estão aprendendo, ele precisa observar essas ações e também interferir, muitas das vezes, se for o caso. Tá? Eles precisam exercitar no grupo de professores a sua equipe pedagógica, o trabalho em grupo. Ele precisa guiar esses docentes em todo o processo que foi pensado educacional. Né? Ele precisa ter do professor feedback, dar feedback ao professor em relação às suas atividades que estão sendo feitas na sala de aula, é necessário. Sem isso não há essa construção do processo educacional, que a gente viu desde o início que há um processo educacional a ser feito, há um caminho a ser trabalhado e isso precisa ser, tá? Precisa ser pensado e articulado juntamente com o gestor. Ele precisa apresentar as novas formas e práticas educacionais, né? Ele precisa trazer as novidades. A gente tem agora, nesse período, ensino híbrido, né, que está aí bombando, crescendo. Então, o coordenador, juntamente com a gestão, precisa trazer isso, precisa trazer essas práticas, as metodologias ativas, o que é que trabalha isso, como é que a gente vai articular. Então, tudo isso a gente precisa pensar, né, juntamente o gestor, a coordenação e também a supervisão, que a gente vai ver, né, dentro desse processo. Tá? Outras coisas, ele precisa liderar sua equipe, né, sua equipe pedagógica, e o coordenador principalmente precisa o que dele? Avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Então ele está ali para isso. Além de ele estar contando com os pais, conversando com os pais, dando as diretrizes dos pais, atendendo os pais, ele precisa avaliar esse processo educacional. Se está bem, se o plano do professor está ok, se o planejamento pensado está sendo aplicado, se os alunos estão aprendendo, se está havendo esse processo. Então tem que se pensar direitinho, ele precisa avaliar essa questão, certo? Então esse é o papel do coordenador, em sua função e as suas características, né? Que vocês viram aí que ele precisa ser articulador, formador e transformador de relações, tá? Já a supervisão escolar ela vem trazida lá atrás, desde a Roma, né? Desde Grécia. Né? Os sistemas educacionais da época ficavam preocupados nas escolas, né? Nas instituições escolares,
se estava ocorrendo o processo de aprendizagem, se os professores da época estavam aplicando, se estavam direcionando, se estavam ensinando. E os sistemas educacionais de Roma mandavam, né, essas pessoas aí, que dentro do conjunto existiam que era chamado de supervisores, existiam que era chamados dos censeiros e também os inspetores. E aí o sistema educacional mandava esses profissionais que foram intitulados de supervisores. Eles iam para a escola para observar se os professores estavam cumprindo de fato o plano, né, o que pensaram, as atividades. Então eles eram chamados de supervisores. E logo com essa ida sempre que os sistemas educacionais mandavam, eles arragaram um caráter chamado de controlador, né? Então já vem o supervisor, já vem os controladores do processo, tá? Mas o grande objetivo era saber se estava de fato ocorrendo o processo educacional, né? Se estava ocorrendo o ensino, se estava ocorrendo a aprendizagem, de fato. Essa era a preocupação, tá? E aí a gente tinha também os censeiros, né? Os censeiros eram aqueles responsáveis pelos censos, pelos nomes dos alunos, né? A questão do serviço dos professores, mas esses censeiros também faziam parte, eles iam observar diretamente o professor. A função dele era ser responsável pelo censo educacional, mas eles saíam também da sua função e ia para observar, né, ali o serviço dos professores. Então faziam parte de tudo. Já os inspetores também, que eu disse, que eram as 3 atividades que tinham, né, tanto os supervisores, que foram dados esse nome, tanto os censeiros como os inspetores da época, eles estavam ali para controlar as questões jurídicas, né, a legislação, né, vigiavam os professores, né, se estavam cumprindo o seu papel, a sua função, seus objetivos e suas atividades. Eles estavam olhando a lei, observando a lei mediante ali o que os professores estavam fazendo, se estavam cumprindo corretamente. Então os inspetores era isso. O professor está cumprindo a lei, o processo educacional está ok, tranquilo. Mas os supervisores, que é exatamente o processo de supervisão escolar, eles ali estavam preocupados com os estabelecimentos para saber se o processo educacional estava acontecendo, certo? Bem, e aí o que é, né, que acontece dentro desse processo educacional? Tá? O que é que vai trazendo, né? O que é que apresenta? O que é que traz diante disso? Na supervisão, a gente precisa observar que existe dentro desse processo, né, o objetivo. Qual que era o olhar do supervisor? Qual era o olhar da supervisão? Né? Quando se diz supervisão educacional, o que eu estou querendo dizer? Super é sobre, né? E visão é olhar. Então, olhar sobre. E que olhar era esse que os supervisores da educação faziam? O olhar sobre o processo educacional e estrutural. Então, eles estavam ali com um olhar diferente sobre aquele processo educacional, sobre o processo de aprendizagem, sobre o que estava sendo, né, aplicado, oferecido para a aprendizagem daqueles alunos. Em Médio Neres, em 1973, ele escreveu um livro, A Introdução sobre a Supervisão Educacional. Imédio Neres. E ele diz que o papel do supervisor era assessorar as atividades que influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então ele diz, olha, o papel do supervisor é assessorar as atividades que influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Se tiver isso, perfeito, essa é a função dele. Tá? Então, já o Willis fala em 1957, veja lá atrás, 1957, que o papel do supervisor, né, para ele aplicar essa ação, ele precisa primeiro ser educador, ele precisa ser professor. Então, um gestor para trabalhar a gestão democrática, é interessante ser professor. Né? O coordenador pedagógico, ele precisa ser professor para entender o processo. E o supervisor também, para assessorar essas atividades, eles precisam também ser educador. Ok? Então,
seguindo dentro dessa visão, dessa parte aí. Então, supervisão educacional quer dizer olhar sobre o processo educacional e estrutural. Beleza?